discussão à ata da sessão anterior? Não havendo discussão, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Antes de passar a palavra ao primeiro secretário, foi recebida aqui uma denúncia. Eu vou pedir para Vossa Excelência faça a leitura para que os vereadores tenham ciência. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arapoti, Estado do Paraná, vereador Wesley Carneiro Urich. Juraci de Souza, brasileiro, casado, aposentado, portador da carteira de identidade RG subnúmero 1911-6360 e do CPF 150-912-289-34, do título eleitor 088-7108-0663, zona eleitoral 164, seção 34, residente na rua José Arcelino Soares, 122, Jardim do Bosque, Arapoti, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência para apresentar a seguinte denúncia. Contra o senhor prefeito de Arapoti, Braz Rizzi, brasileiro, casado, prefeito do município, portador do RG subnúmero 822-131 e do CPF 177-929-75991, podendo ser localizado na Prefeitura de Arapoti, na rua Placídio Leito, número 148, Centro Cívico, em Arapoti, Paraná. Com fundamento do Decreto-Lei 201/67, por ter praticado infração política administrativa, conforme expõe a seguir. No dia 30 de agosto de 2017, em diversos meios de comunicação foi divulgado a ação civil pública que o prefeito está sendo réu. A notícia foi divulgada pelo Jornal Paranaense, Voz do Povo Arapoti, e passou inclusive do Jornal da Globo do Paraná. Todas as pessoas do Estado tomaram conhecimento das atitudes do réu, cópia das notícias em anexo. No mesmo dia, o Ministério Público de Arapoti mandou ofício de número 456/2017 para a Câmara de Vereadores, informando que os atos praticados pelo senhor prefeito constituem improbidade administrativa e também infração político-administrativa prevista no artigo 4º, incisos 7, 8 e 10 do Decreto-Lei nº 201/1967. Ainda o Ministério Público de Arapoti determinou que a cópia do ofício do inquérito administrativo ficasse à disposição de qualquer cidadão e que qualquer cidadão arapotiense pudesse exercer seu direito e denunciar o senhor prefeito com base no artigo 5º, inciso 1º, inciso 1, pedir que fosse aberto o processo de cassação. Sendo conforme o Decreto-Lei nº 201/1967, artigo 5º, inciso 1, e com base nas informações do Ministério Público de Arapoti, venho exercer meu direito de cidadão e pedir a abertura do processo de cassação do senhor prefeito Braz Rizzi, da infração político-administrativa. Conforme dito pelo Ministério Público de Arapoti, o senhor prefeito Braz Rizzi cometeu a infração político-administrativa prevista no artigo 4º, incisos 7, 8 e 10 do Decreto-Lei 201/1967. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Inciso 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. E 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. As infrações político-administrativas cometidas pelo senhor prefeito foram apuradas no inquérito civil público número Ministério Público do Paraná 009-17-000-612, dígito 7, na ação civil pública de improbidade administrativa sob número 021-37-97-2017 e 816-0046. Está comprovado pelo Ministério Público que o senhor prefeito Braz Rizzi, no exercício de sua função pública, beneficiou terceira pessoa ou seu coordenador de campanha, Telêmaco Carneiro, o qual sempre fez utilizando o imóvel público aeroporto para realizar plantio de lavouras. Sendo que era do conhecimento do senhor prefeito que o seu coordenador de campanha desde 2013 vem utilizando as áreas do aeroporto com conhecimento do senhor prefeito. O senhor prefeito fala nos jornais que o município de Arapoti não tem terreno para construir casas populares, mas tem terreno para deixar gente rica utilizando para plantio de lavoura, gente que não precisa de terreno da prefeitura. Ainda no site Voz do Povo de Arapoti, o senhor prefeito divulgou uma nota dizendo que o terreno não é do município, contando uma mentira para os cidadãos de Arapoti, conforme notícia em anexo.
O aeroporto e a área em volta onde tem o plantio das lavouras do senhor Telêmaco Carneiro é de propriedade do município de Arapoti desde 1986, conforme matrícula 6127 em anexo. Ainda o imóvel onde está instalado o aeroporto tem 31,20 hectares. Diante da matrícula que comprova a propriedade do município de Arapoti e o que afastada a defesa apresentada pelo senhor prefeito no site Voz do Povo de Arapoti. A área onde está instalado o aeroporto é do município de Arapoti desde 1986, conforme matrícula 6127 do cartório de registro de imóveis de Jaguariúna. Imóvel este com 312 mil metros quadrados, equivalente a 31,20 hectares. A área construída e utilizada para a pista é de 110 mil metros quadrados, equivalente a 11 hectares, restando uma área de 202 mil metros quadrados, que equivalem a 20,2 hectares livres de construção. A área do entorno da pista do aeroporto, de 20,2 hectares de propriedade do município, a qual vem sendo utilizada pelo senhor Telêmaco Carneiro para plantio de lavouras desde 2013, inclusive realizando a plantação ao lado da pista, conforme fotos em anexo. Os vereadores solicitaram informações ao senhor prefeito através dos requerimentos 141 e 179, também em anexo, o qual mencionou não conhecer a situação, bem como afirmou que nunca autorizou ou cedeu a área para terceiros. Informações disponíveis no portal de transparência. Na resposta apresentada pelo senhor prefeito, informou que quem utiliza a área vizinha do aeroporto é a pessoa do senhor Telêmaco Carneiro Clica, que foi seu coordenador de campanha eleitoral, apresentando o contrato particular existente entre o senhor Telêmaco e a empresa Arauco. Informações disponíveis também no portal de transparência. Pôde-se ainda verificar pelas fotos aéreas do local que a lavoura plantada na área de propriedade da Arauco é a mesma existente dentro da área do aeroporto municipal, sendo uma continuidade da plantação, mesmas linhas de plantio e o mesmo tipo de lavoura, inclusive as cercas que haviam no entorno do aeroporto foram retiradas. Conforme bem apontado pelo Ministério Público de Arapoti, a área arrendada pelo coordenador de campanha eleitoral é de 37,59 hectares, e o senhor Telêmaco vem plantando uma área de 50,54% superior ao contrato por ele realizado. O senhor Telêmaco planta toda essa área somente porque o senhor prefeito deixou ele utilizar a área do município, beneficiando seu amigo e seu chefe de campanha. Sendo assim, está claro que o senhor prefeito está favorecendo o seu coordenador de campanha, cedendo e autorizando tacitamente a utilizar imóvel público para fins particulares, enriquecer-se fazendo vista grossa e depois negando que desconhece quem utiliza a área pública. Praticou atos contrários ao que determina os artigos 16 e 19 da Lei Orgânica, sendo assim sua primeira infração política administrativa. Ainda após o senhor prefeito ter tomado conhecimento que os vereadores e a população arapotiense sabiam que seu coordenador de campanha estava utilizando imóvel público para fins de plantio particular, deveria o senhor prefeito ter tomado atos necessários para o senhor Telêmaco Carneiro desocupasse o imóvel e fosse realizada a reintegração de posse do município ao imóvel de sua propriedade. Medidas essas judiciais que o senhor prefeito não realizou, sendo assim, foi omisso na defesa do patrimônio público, em benefício de um particular, sendo essa a sua segunda infração política administrativa, pois o prefeito foi omisso e negligente na defesa do patrimônio, contrariando o disposto no artigo 4º, inciso 8 do Decreto-Lei 201/67 e artigo 98 da Lei Orgânica. Ainda a terceira infração política administrativa do senhor prefeito foi de beneficiar seu amigo, seu chefe de campanha e ainda divulgar publicamente que o terreno do aeroporto não é do município, enganando a população arapotiense. Quarta infração, as condutas do senhor prefeito violou os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, eficiência e moralidade, conforme exposto pelo Ministério Público de Arapoti em anexo. A conduta do senhor prefeito caracteriza-se como infração político-administrativa sujeita à cassação de mandato, segundo o Decreto-Lei 201/67. Artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 7. Praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Primeira e segunda infração acima mencionadas. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da prefeitura. Segunda infração acima mencionada. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro. Primeira, terceira e quarta infração acima mencionadas. Do imediato afastamento temporário do prefeito Brasília. Conforme cópias do processo aberto pelo Ministério Público de Arapoti, o senhor promotor José de Oliveira Júnior diz: no presente caso são indiscutíveis as irregularidades praticadas pelos requeridos em razão da exploração do terreno público por particular, sem a devida cessão do uso de bem público, resultando em enriquecimento ilícito de terceiro, dano ao erário e violação dos princípios de que regem a administração pública. Ainda o senhor promotor menciona que resta claro que as condutas dos requeridos são eivadas de má-fé,
com claro intuito de obtenção de vantagem pessoal em detrimento do interesse público. Na decisão do juiz de direito de Arapoti, do senhor Djalma Aparecido Gaspar Júnior, que determinou a indisponibilidade dos bens do prefeito, diz que é de clareza solar o dolo dos réus. Sendo assim, demonstrado a intenção do senhor prefeito em prejudicar o município de Arapoti, e para que ele não atrapalhe o andamento desta denúncia, requer que seja determinado o imediato afastamento do senhor prefeito. Da legitimidade e rito. Conforme consta o ofício 456/2017 do Ministério Público de Arapoti, qualquer cidadão eleitor é parte legítima para propor ação de cassação de prefeito. Ainda o ofício enviado pelo Ministério Público de Arapoti diz que o rito é o Decreto-Lei 201/67, artigo 5º, inciso 1. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1. A denúncia escrita na infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará à presidência substituto legal, para que os atos do processo, e só voltará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, compreende-se que qualquer eleitor poderá efetuar a denúncia e o denunciante é eleitor do município de Arapoti, conforme cópia do seu título de eleitor em anexo. O Decreto-Lei 201/67 estabelece o rito do processo de cassação do mandato do prefeito, que é o seguinte. Artigo 5º. O processo de cassação do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido por legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará à presidência substituto legal para os atos do processo e só voltará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Conforme já foi demonstrado, o denunciante é parte legítima para interpor a presente medida, que deverá ser apreciada pela Câmara nos termos do Decreto-Lei 201/67, também está patente as infrações praticadas pelo senhor prefeito. Da legitimidade passiva. A medida é intentada contra o senhor prefeito Braz Rizzi, posto que é clara a sua responsabilidade quando exerce as funções e atribuições de prefeito de Arapoti. Artigo 96. O prefeito e o vice-prefeito, no dia 1º de janeiro do ano subsequente da eleição, tomarão posse em sessão solene da Câmara, ou se essa não estiver reunida perante a autoridade judiciária competente. Parágrafo 1º. O prefeito prestará o seguinte compromisso: prometo defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado, observar a lei, promover o bem geral do município de Arapoti e desempenhar com lealdade e patriotismo as funções de meu cargo, obedecer à lei orgânica do meu município. Assim sendo, resta clara a responsabilidade do senhor prefeito Braz Rizzi, que no exercício do mandato de prefeito cometeu infrações político-administrativas conforme apontados pelo Ministério Público de Arapoti. Portanto, passível de receber a sanção de cassação do mandato, conforme dispõe o Decreto-Lei 201/67 e a lei orgânica do município. Fundamentos legais. Artigo 101. Compete ao prefeito. Inciso 30. A extinção ou cassação do mandato do prefeito, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade do prefeito, correrão na forma previstas na legislação federal. A lei federal aplicável ao caso concreto é o Decreto-Lei 201/67. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Portanto, diante dos fatos mencionados nesta denúncia, aos quais se enquadram no artigo 4, incisos 6, 8 e 10, o senhor prefeito cometeu infração política administrativa. Requerimento final. Diante do exposto e na forma preconizada no artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 e na Lei Orgânica do Município e seus dispositivos, requer. Item A. Que seja a presente denúncia submetida à deliberação do soberano plenário sobre seu recebimento. B. Decidido o recebimento pelo voto da maioria representante na mesma sessão, seja constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados, os quais deverão eleger desde logo o presidente e o relator. C. Após decidido quem é o presidente, relator e membro, requer que seja determinado o imediato afastamento temporário do prefeito até o término desse processo. D. Seja o procedimento observado nos termos dispostos na legislação pertinente à espécie, Decreto-Lei nº 201/67, com o fim de cassar o mandato do prefeito, Sr. Braz Rizzi. E item E, além dos fatos mencionados e requerimentos acima, requer-se a juntada dos documentos correlatos aos fatos narrados,
bem como indico como prova os documentos que poderão ser obtidos no site Jornal Folha Paranaense, Voz do Povo, G1, Globo RPC, na Câmara, Cartório de Registro de Imóveis de Jaguaraíva, Justiça Eleitoral, Inquérito Civil Público e Inação Civil Pública. Arapoti, 1º de setembro de 2017, Juracir de Souza. E aí, anexo, tem os documentos pessoais, comprovante de residência e as provas arroladas na denúncia da Folha Paranaense, do blog Voz do Povo, e a denúncia e a ação civil do Ministério Público do Paraná. Bom, agradeço a Vossa Excelência. Feita a leitura, conforme o decreto-lei, coloco para votação sobre o recebimento por parte do plenário. Lembrando que só vai ser recebida a denúncia se houver, conforme o decreto, maioria de votos dos presentes. Por ordem alfabética. Só votação. Conforme lido por ordem alfabética, senhor Diver da Silva, sim ou não? Presidente, pela exposição dos fatos aí, por já ser público, ação civil impetrada contra o prefeito, não tem como eu votar contrário. Eu sou favorável à admissibilidade da denúncia. Sim. Giovanni Modesto. Tendo em vista também toda a denúncia formulada, bem formulada, sim. Aceito a denúncia. Sim. Vereador Jean. Sim. Vereador Joel. Não. Vereador Marineu. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e munícipes aqui presentes. Haja vista que o jurídico já está apurando o caso e houve a improbidade administrativa, o qual já virou ação pública civil e já foi até bloqueado os bens do prefeito Braz Rize, e está sendo feito o andamento pelo jurídico, pelo judiciário. Eu voto não. Vereador Ricardo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, quem nos ouve via website. Eu também vou acompanhar o voto do vereador Marineu, porque já virou uma ação civil pública e quem está investigando é o Ministério Público. Tá ok. Não, então. Vereador Victor. Eu vou primeiro fazer uma explanação para a população entender, diferente do que o Ricardo e o Marineu falaram. Incorrem três situações aqui. Uma que é o dano ao erário, que investiga o Ministério Público Municipal, é o promotor de justiça, o qual pediu o bloqueio dos bens do prefeito, que foi deferido pelo juiz da comarca. Estadual. Ministério Público Estadual. Isso, mas ele é de Arapoti, da comarca de Arapoti. Que investiga o crime de prevaricação é o Ministério Público Estadual também, só que na pessoa dos promotores, tendo em vista que o prefeito tem foro privilegiado,
Quem investiga o prefeito, nesse caso, é o Tribunal de Justiça. E tem o crime político, que quem vota e quem julga é a Câmara. A Câmara deixa de ser um órgão legislativo e passa a ser um tribunal, em que um lado se encontra a população e o outro lado se encontra o prefeito municipal. Eu voto sim pela investigação da denúncia. Obrigado, vereador. Eu também voto sim. Vereador Zildinei. Obrigado, senhor presidente. Boa noite demais pares, boa noite população aqui presente, aqueles que não estão nos acompanhando via internet. Diante dos fatos, dos quais nós temos conhecimento, está bem relatado, tem aí as provas suficientes, e como me antecedeu Vossa Excelência o vereador Vitor, nós estamos julgando, não é questão do erário público, a questão é administrativa. O que fere realmente é a questão administrativa. Então, meu voto é sim. Sim. Então, votou vereador Givair, sim. Vereador Giovanni, sim. Vereador Jean, sim. Vereador Joel, não. Vereador Marineu, não. Vereador Ricardo, não. Vereador Victor, sim. Vereador Wesley, sim. Vereador Zildinei, sim. Então, por 6 votos a 3, fica acolhida a denúncia que já foi aqui exposta do senhor Juracir de Souza. Agora, vamos fazer o sorteio aqui. Vamos fazer a suspensão e fazer o sorteio para ver. Isso. Fazer o sorteio aqui para que a gente veja quem vai compor a CPP.